O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo de quem sai vitorioso. É aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, pessoal, tudo bem? André Luciano, aqui no podcast do Caos ao Case. Hoje aqui com o nosso amigo Benício da Silva Santos. José Benício da Silva Santos. É o homem. Pessoal, o Benício, para quem não conhece, ele é o diretor administrativo aqui do Instituto Neymar Júnior, né? Está fazendo um trabalho excelente aqui com as famílias da cidade. Benício, por favor, se apresente. Bom, não, eu vou, assim, apesar da marca mais forte ser o Neymar, né, como jogador de futebol, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na cidade já tem mais de 10 anos, se a gente for contar com o tempo da obra, porque quando nós iniciamos a obra do projeto, já foi com cunho social, porque a gente contratou a mão de obra basicamente do entorno ali do Instituto, grande maioria de lá, e a gente já até promoveu um início de mudança já na obra. O Instituto tem 7 anos agora, né, em abril, agora completa 7 anos de atividade. Tivemos aí o problema da pandemia, né, esses últimos 1 ano e 8 meses a gente teve que ficar sem nem profissionais, né? Tinha só a parte de segurança e manutenção. Ficamos parados e, como toda a educação, como toda a parte de terceiro setor também, sofremos aí os reveses de ter que mudar nossos protocolos, nossos propósitos, inclusive, né? Os propósitos agora também foram ajustados, né, nesse novo tempo. Mas é importante. Então eu conheço a cidade aqui de Praia Grande já bastante, porque eu antes do Instituto eu trabalhei 24 anos na Sabesp, Tá. né, 12 anos aqui na Praia Grande, 12 anos em Santos, 12 anos em Praia Grande. E eu tinha uma função muito importante lá na Sabesp, que eu coordenava a parte de frota, quando a frota era própria, né? Então conheci todas as cidades da Baixada Santista e Praia Grande me apaixonei, porque eu vim morar aqui, não gostava muito não, vim morar aqui, e no Jardim Glória, inclusive, na época, e fui me apaixonando pela cidade, fui gostando das pessoas, e hoje já não sei mais como é que é viver sem a Praia Grande. Benício, bacana. Isso aí de gostar da Praia Grande, não tem uma pessoa vir para cá e não se apaixonar. Mas todo esse sucesso do projeto, porque nós conhecemos aí várias outras jogadores de futebol, atletas de outras modalidades, que tentaram implantar projetos parecidos e com muito aporte financeiro, só que em algum momento da gestão esse projeto acabou se findando. A gente tem vários exemplos aí, que eu não quero citar nomes para não ser indelicado, mas não enaltecendo o projeto Instituto Neymar, até com a pandemia, que poderia ser uma desculpa para poder fazer uma cisão, né, nessa coisa bacana que vocês fazem, até além do trabalho social, o trabalho de cidadania junto aqui à cidade. Tudo isso, eu penso, com o meu olhar de fora, o meu sentimento, se deve ao capital intelectual da gestão que é feita, nesse caso personalíssima por você,
por conta até da sua história. Eu gostaria que você contasse para o pessoal a sua história. É o nome do Exército. Conta a sua história para nós, por gentileza. Bom, primeiro eu vou enaltecer uma coisa que eu acho que é importante com relação ao Instituto. Primeiro, a ideia foi que o Neymar, né, na época, em 2011, aquele jogo do Santos com o Barcelona lá no Japão, eu fui convidado pelo Neymar para ir ver o jogo, meu irmão também, né? Sim. E lá eles simplesmente sentaram e falaram, nós temos uma ideia de fazer um projeto na Praia Grande, lá onde a gente morou, no Jardim Glória. E gostaríamos que você capitaneasse isso, fosse à frente disso. Falei, bom, tudo bem. Aí eles pegaram um guardanapo, na época, eu lembro muito bem disso. Três containers, campo de futebol, e a gente vai dar aula lá e vai fazer isso, fazer aquilo. Eu olhei para os dois assim, mas estão ficando doidos, né? Não vai fazer um negócio assim, tão simplório. E na realidade eu não estava errado, né? O negócio foi ganhando corpo. Tivemos aí o auxílio da municipalidade? Do executivo, né, na época. Ele nos ajudou bastante no sentido do local, né? Porque várias cidades na época disputavam essa implantação. Santos, São Vicente, mas aí a Praia Grande ela se apresentou como a melhor opção porque a gente morou no Jardim Glória. E aí, as raízes, né? Exatamente. Ele queria beneficiar, ele tinha muitos amigos que ele queria beneficiar porque conviveu com alguns, né? E muitos pela vulnerabilidade das famílias daquele local se perderam, né? E eu achei isso importante. Então a primeira coisa que fundamentou todo esse trabalho foi um trabalho não de uma pessoa, mas um trabalho de equipe, com um propósito verdadeiro, por isso que a gente ainda sobreviveu a todas essas coisas, tanto que é verdadeiro que a gente permanece, mesmo na pandemia, permanecemos sem demitir ninguém. Bacana isso. Sabe? Eles suportaram a carga, né, de fazer pagamento de salário com a pessoa em casa, mas eles falaram assim, não, as pessoas elas são um projeto. Não são só colaboradores, eles são um projeto. Eu acho isso muito legal. E agora falando um pouco de mim, assim, a ideia é a seguinte, nós éramos uma família humilde. Como todas as famílias da região? As famílias da região, a grande maioria das famílias da região, éramos humildes, assim, meu pai era um mecânico, tá, né, e tinha a sua empresa, né, mas a gente passava por muita dificuldade, e quando a gente teve na ideia de se virar, né, que tem hora que tem que se virar. Aprendemos a profissão com ele, primeiramente. Em Santos? Em São Vicente. São Vicente. Aprendemos a profissão com ele. Quando chegou na época do Exército, eu fui fazer os testes lá e consegui entrar no NPUR. E aí eu me formei aspirante. E aí, enquanto estava procurando a vaga para o estágio de serviço, que eu fiz o estágio de serviço, eu saí depois de 6 anos como primeiro tenente, né? Eu fui morar em São Paulo, tudo buscando, né, um espaço. Enquanto estava aguardando a vaga, aí eu entrei na Infraero. Trabalhei no aeroporto de Congonhas e depois eu fui transferido para o aeroporto de Viracopos. Então trabalhei em menos de um ano, trabalhei em 2 aeroportos importantes. Naquela época foi bastante construtivo para a minha personalidade. Sim. E aí, dentro desse período de um ano, saiu a vaga lá em Mato Grosso para o estágio de serviço do Exército. Aí eu fui para lá, Mato Grosso, conheci o Mato Grosso. Dourados? Bastante. Dourados? Não, eu tive o meu batalhão, eu era de infantaria, né? O meu batalhão era ali entre Aragarças e Barra do Garças, é bem no centro ali. De calor danado lá. Mas muito bom, anos dourados. São recordações que eu tenho do Exército.
E de lá eu trouxe todo aquele sentido de disciplina, de responsabilidade, organização. Isso foi muito bom para a minha formação, né? Eu fiz no Mato Grosso, na Federal de Mato Grosso, eu fiz 2 anos de matemática, depois eu vim para Santos, fiz 2 anos de contabilidade, aí não tinha me formado. Aí eu falei, não, eu vou fazer administração. Aí fiz administração de empresas, me formei em administração de empresas, também me ajudou bastante nessa caminhada aí. Eu sempre falo que a nossa família tem uma coisa que Deus coloca assim, que encaixa as coisas certas nos lugares certos. No caso do Neymar Júnior, foi teu pai passou pelo um processo ele foi atleta também, né, profissional de futebol, só que ele viveu o lado B da carreira de um jogador de futebol. Clubes ruins, contrato pequeno, concentração. E o que ele pensou para o Juninho, né? Que a gente chama de Juninho, né, Neymar Júnior? Juninho, você não vai passar por nada do que eu passei. Então, essa formação que ele teve como gestor foi feita na própria pele. Então, hoje ele é sucesso nessa parte de gestão de carreira, mas mais porque ele evitou que o Neymar tivesse tudo aquilo que ele teve como jogador, né? Lesões graves, ele teve uma lesão grave. Uma vez ele estava jogando na Série A3 aqui do Campeonato Paulista, era destaque, foi contratado pelo Curitiba, primeira divisão. Olha só, quando ele ia dar uma virada na carreira dele, ele foi fazer uma despedida, um dos amigos dele lá entrou no joelho, ele teve que ir para Curitiba, jogar no Curitiba com infiltração. Aí conseguiu jogar 1 mês infiltrando. Ele falou, não dá mais para mim. Aí ele parou por um tempo, e aí retomou a carreira dele num clube lá do Espírito Santo, Latina. Depois ele foi fazendo contratos pequenos, e com isso ele conseguiu criar uma estrutura básica para poder ir levando a família dele, né? E veio para Santos no final, ele aí teve o problema do plano Collor. Que todo mundo tem. O plano Collor para ele foi, porque todo o dinheiro que ele tinha juntado, as duras penas, no futebol, foi tomado pelo negócio da Zélia. Aí ele... Zélia Cardoso de Mello. Aí ele passou um aperto, né? A gente passou um aperto naquela época. Naquela época eu estava no exército. Então ajudava de alguma forma, né? E eles passaram um aperto danado aqui, porque aí ele ficou sem emprego. Aí quando eu voltei para cá, para Santos, eu entrei na Sabesp, que aí terminou meu estágio de serviço lá, entrei na Sabesp, e no ano que o Juninho nasceu, 92. Há 30 anos atrás. Então, Benício, diante do que você falou aí, é notório que o seu irmão Neymar é um excelente gestor. Foi aprovado isso. Foi aprovado quando estava aqui no Santos. Foi aprovado da transição Santos-Barcelona e de transição Barcelona-PSG e da manutenção de toda aquela crise que a gente viu que passava na mídia. Não sei se realmente é o que acontecia lá de fato, né? E hoje tá tudo lá pacificado. O Juninho muito bem no clube, com a vontade de se manter, pelo menos é o que a mídia promove. Mas eu quero enaltecer, cara, o teu pai. Porque eu tô vendo, eu não sei como é a sua irmã, eu sei que ela canta, é da música e tal, Sim. Mas o seu irmão, eu vi o seu irmão gestor quando eu tive aquele contato na NR lá há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, eu vi ali o gestor. Muitos olhavam, muitos se surpreenderam, e hoje às vezes reclamam do Neymar pai, porque olharam para um pai de jogador de futebol. Eu já tinha visto o gestor, eu não sei que nós estávamos conversando lá na época em 2010, em um dado momento, não sei o que eu falei para ele de algum negócio, ele falou, o negócio comigo tem que ser pautado na segurança jurídica, André. Sim. Não que eu tinha preconceito, mas eu estou acostumado no exercício da atividade, lidar com diversos advogados, mas isso geralmente vem do meio do pessoal que é mais formal e tal. E quando ele me traz isso,
me colocou no meu lugar para me posicionar, a como teria que ser minha conduta, e me fez refletir até para a minha vida. Porque geralmente pai de jogador de futebol acaba vivendo uma outra coisa, fica vislumbrado e acaba vendo só a boiada passar, quando vai ver tarde demais. E eu percebi ele já bem atento a tudo, ali na proteção, já pensando na época vocês estavam organizando a migração para o outro escritório, que é inaugurar a NR lá na Costa, né? Um escritório maior. Então eu queria saber do seu pai. Seu pai também tem esse viés de gestor? Tinha, né? Meu pai era uma pessoa assim, ele é como é que eu vou falar? Meu pai é um ser humano que, assim, eu tenho como exemplo, mas na parte humana. Meu pai era uma pessoa muito humana, sabe? Assim, eu tenho até um lance que eu acho que é engraçado, que ele ajudava muitas pessoas. A empresa dele, assim, era num bairro residencial, a oficina dele. Então, todo mundo ia lá procurar o seu Santos. Seu Santos, me ajuda nisso, seu Santos, me ajuda nisso. Aí e ele gostava muito de jogar uma sinuquinha e tal, e tomar uma cervejinha de sexta-feira. Que bairro é São Vicente, Benício? Cidade Náutica. Cidade Náutica. Aí um dia, o que aconteceu? Um dia ele estava jogando assim, os amigos entraram 3 caras para assaltar as pessoas. Aí começa a assaltar tudo, tira isso, dá isso, daquilo. Roupa. Quando chegou nele, falou, não, esse aqui não. Esse aqui não. Pode só, fica aqui do lado. Isso aqui não. Aí todo mundo, mas por quê? Porque ele ajudava as pessoas. Você tem uma ideia, a fama dele era de uma pessoa que, não, esse aqui ninguém toca. E ele não tocaram nele durante todo esse tempo, nunca teve nenhum tipo de violência. Era uma coisa muito... Isso ficou marcado na minha cabeça. Que bacana. Entendeu? Então a gente hoje lá no Instituto a gente tem uma ala que tem o nome dele, né? Que ele faleceu em 2008 e a gente colocou o nome dele. E eu falo isso para as pessoas, olha, às vezes você não consegue enxergar o reflexo do bem na hora que você faz o bem. Mas alguém viu, alguém sentiu aquela... impactado. Né? Exatamente. E às vezes faz a diferença para você lá na frente. Como o mal também, viu? Sim. O mal também tem esse mesmo viés. Se você faz o mal hoje, acho que não vai dar nada, não. Lá na frente, ele pode voltar para você. Então, mas aí eu posso, quem sou eu? Muita pretensão querer corrigir o senhor, mas aí está a gestão. Gestão não é controlar números, sim. Colocar... Ele tinha a sua maneira de organizar, trabalhando esse lado das emoções, porque hoje a gente vive num mundo tão digital e poucas pessoas têm habilidade nessa parte de relações humanas. Você falando do seu pai me faz lembrar do meu pai. Eu sou de um bairro hoje que está maravilhoso, adoro meu bairro, eu sou bairrista. Como eu digo para a grandeza nacionalista, eu sou bairrista. Nasci e criei no bairro. E meu pai também tem essa cultura de todo mundo que chegava, ele trazer, acomodar. Eu trouxe um pouquinho disso comigo. No começo cometi alguns erros empresariais até, tentando acomodar. Mas eu queria, me chamou a atenção porque, Benício, a gente tem que dar para quem tem. Volto a repetir, o Neymar, porque o Neymar é o Neymar pai, né? Ele tá um dos melhores empresários hoje do mundo. Ele é uma pessoa ele é muito determinado, tem muita... Eu estou falando dele como irmão, eu admiro ele pra caramba, porque ele é uma pessoa assim, muito focada. Ele tem uma agenda, não sei se você já deve ter visto essa agenda, ele marca tudo ali, ele coloca tudo ali. Então o que você trata com ele coloca ali. Entendeu? Então não tem como escapar daquela agenda dele. Vai ficar anotadinho lá. Tomara que fique anotado. Não, ele é muito focado. Não, você vê que com tudo isso que aconteceu na vida deles, né? No último evento que teve lá no Instituto da Red Bull, né? Sim. E você vê o atendimento, a atenção que ele deu pro meu pai, para minha filha, para minha sobrinha. A atenção que você dá, tanto é que até aconteceu um fato engraçado que falei, vai Mel tirar foto com o Neymar, pai, não, eu só quero tirar foto com o tio Benício. Mas a gente agradece por isso, mas eu queria também enaltecer o seu trabalho, Benício, porque eu quero voltar a falar.
institutos, vários outros atletas, várias outras pessoas têm pretensão de fazer. Sim. Mas se vê o Instituto Neymar rodando, o fato de ter te convidado para esse bate-papo, porque o nosso título aqui é do caos ao case, é por conta do Instituto, eu posso afirmar que é case a nível Brasil, porque até tem um pouquinho da sua característica ali, me lembra muito, eu nasci criando de base e não fui patrulheiro, mas tive uma formação lá, que eu fiz curso de elétrica, da datilografia, então todo mundo que ia ser impactado por qualquer um dos cursos que estivesse lá no Menor Patrulheiro, um abraço para o seu Tito, para a professora Sônia, tinha que seguir aquela conduta. E eu vejo lá no Instituto essa pitadazinha de militarismo. Quando você fala em organização, as pessoas já falam em militarismo, mas eu digo de organização, os processos, tudo, cada um sabe o que tem que fazer. A gente tem as bases do nosso lá, é respeito, disciplina, responsabilidade e comprometimento. São as 4 bases do Instituto, né? Por quê? Porque tudo na vida, André, eu falo isso para os adolescentes, né? As crianças não, que eu tenho um pouco contato direto com as crianças, mais com os adolescentes. Que eu gosto de focar neles, porque essa fase é uma fase muito difícil, né? De você controlar, da pessoa não desviar, entendeu? Então eu falo para eles o seguinte, tudo na vida é uma questão de postura. Você pode entrar num barraco da comunidade e entrar no melhor palácio do mundo, desde que você tenha postura. Ninguém vai te apontar se você tiver postura. Sim. Entendeu? Então é muito difícil você, hoje, trazer essa sensibilidade para um adolescente. Porque hoje tudo pode, né? Na nossa época, na nossa educação, você tinha que imaginar muitas coisas do que acontece hoje. Imaginar. Né? Você não tinha acesso à informação como nós temos hoje. E esse acesso à informação, ele é benéfico, mas ao mesmo tempo ele traz alguns riscos, né? Que podem fazer com que um adolescente, uma pessoa em formação, ela desvie o caminho. Né? Eu sempre trago para ele dizer que mais me deixa triste, que eu já fui convidado para ser jurado ali no fórum, e a gente, quando fica aguardando ali, vê um carro da Fundação Casa, né? Sim. Chegar, e aí você desce aquele jovem, 16, 17 anos, com a tornozeleira ou com uma algema. Aquilo ali é realmente constrangedor. Por quê? Porque uma vida que está ali praticamente perdida, né? Sonhos que estão perdidos. Então eu falo para eles que a vida não perdoa se você errar, em termos de postura. A vida não perdoa. Não perdoa. Infelizmente. Vou anotar. A vida não perdoa. A vida não te dá, às vezes ela não te dá a segunda chance, né? Não te dá a segunda chance. Se você errar, e basicamente tudo isso vem dessa consciência que você tem com relação a esses valores, né? De família, entendeu? Eu sempre era assim, eu sempre pensava na minha família, falava, cara, eu tenho que fazer isso aqui, até hoje, né? Eu tenho que fazer isso aqui de uma maneira que não envergonha minha família, não envergonha meu pai, né? Meu pai era vivo, meu pai, minha mãe. A gente tem isso, né? Eu sou aquele cara ainda que dou beijo até hoje pra minha mãe. Eu também. Entendeu? Então somos dois. Então, Pro meu pai, pra minha mãe, eu tomo café todo dia. Então, eu tenho essa coisa de respeito, de entendimento. Eu não consigo chamar minha mãe de você. Ah, você, não, opa. É a senhora, porque... Aí hoje, com o pai também, com o avô também, que eu sou avô já, a gente sabe o peso que significa você fazer gestão da vida de uma pessoa, né? Dar direção para uma pessoa, ensinar ela um caminho certo. É difícil. Mas seu pai e sua mãe devem ter muito orgulho de vocês, né? Do seu irmão e do seu sobrinho, por permitir implantar esse projeto e você de conduzir. Porque eu percebo ali, Benício, você falou do foco no adolescentes. Mas eu tenho o costume de ir lá na parte noturna e eu vejo quantos pais frequentam e usa a estrutura e é impactado pela disciplina, porque lá tem que seguir o regimento de vocês. Quantas crianças vocês atendem? Quantas famílias
total, na verdade, melhor famílias. E quantas pessoas vocês impactam diretamente das famílias? Então, eu vou dar dados antes da pandemia. A gente estava com 2.400 famílias, né? Sim. Isso dá em torno de umas 10 mil pessoas mês, atendimento mês. Tá. E a gente tinha várias modalidades, né? Não só esporte, mas também a parte de reforço escolar. E para os pais a gente tinha a parte profissionalizante, né? Sim. E algumas palestras, educação financeira. Tinha curso de maquiagem, de make, né? Sim. Curso de make para as mulheres. Tínhamos também até hotelaria, que a gente pega o que o mercado na região ele oferece, possibilidades, e traz os cursos definidos para aquilo, né? Então a gente ajudou bastante gente nesse sentido. Então, o que a gente fala para as famílias, né? Que o sonho de uma família, ele não pode ser um sonho diverso. O que eu quero dizer assim, diverso? Não pode ser, tem que ser focado na família, entendeu? Por que a gente fala isso? Porque no caso do Neymar, eu trago a família do Neymar Júnior. Quando ele, 5 anos, ele começou a jogar futebol, e meu irmão falou, realmente ele tem jeito para isso, todo mundo se voltou para ele. Bacana. Meu irmão foi fazer educação física, a minha cunhada trabalhava, depois teve que focar para ele, e todo mundo se voltou para isso. Então, dessa forma dá certo. Da mesma forma, eu não falo só como jogador de futebol, falo como tudo. Se a minha filha tem uma tendência de gostar de desenho, então eu vou observar, opa, realmente tem uma vocação, algo importante para isso. O que eu vou procurar como pai, e no caso da minha esposa como mãe? Procurar o quê? Acompanhar. Dentro daquele universo, tudo para fortalecer aquela vocação, entendeu? E que é o que não acontece na grande maioria das famílias por falta de estrutura. Fragmenta os objetivos, Então, vai cada um para um lado. O que a gente faz? Pai, mãe, tio, vó, olha, fortalece o sonho de uma criança, porque pode ser determinante para milhares de outras crianças, concorda? O fortalecimento desse sonho do Neymar na época está promovendo hoje tudo que a gente está vivendo aí. Eu sempre falo, caramba, de um sonho de uma criança nasce um projeto, nasce uma situação, uma carreira, um país. O dia que ele for bater aquele pênalti na Olimpíada, que ele pegou a bola, eu falei, ele vai fazer o gol. Por quê? Porque ele se preparou a vida inteira para fazer aquele gol. Entende o que eu estou falando para você? Como agora na Copa do Mundo vai acontecer, entendeu? Eu espero que dê tudo certo, maravilhoso, mas ele se preparou a vida inteira para ganhar uma Copa do Mundo, porque era o sonho dele. Ele tinha 4 anos, ele jogava a bola na parede e falava, vou jogar no Santos. O dia que ele foi campeão da Libertadores em 2011, eu lembrei do dia que ele batia a bola na parede e falava que ia ser jogador de Santos. Entendeu? Então a gente tem que fortalecer o sonho das pessoas. Mas para isso você tem que se estruturar. Então, esse trabalho que vocês fazem de abarcar e tá dando apochego também para a família, eu acho muito bacana, porque os pais, em virtude dos filhos estar inseridos nesse contexto desse projeto, eles acabam também sendo lapidados até para dar continuidade naquele trabalho de vocês, né? Porque hoje, uma maneira muito inteligente de educar as pessoas, ou de reeducar as pessoas, é inserir conhecimento nas crianças. Sim. E os pais participando do projeto também, Sim. Eles têm algo a seguir, né? Por quê, né? Eu até estou conduzindo a conversa nesse sentido para fortalecer o propósito. Olha só, por que a grande maioria dos projetos que você citou, eles não vão adiante? Por quê? Eu trato a criança. Então eu trato a criança dentro do universo, tudo perfeito, maravilhoso, aula com os melhores professores, melhor uniforme, tudo. Aí ela chega em casa, Destoa. Aquilo cai por terra, porque chega em casa o pai tá no álcool, tá desempregado, ele não entende nada daquilo que aquela criança está vivendo, então quebra o ciclo, entendeu?
o ciclo de formação. Então, por que a família? A família tem que ser envolvida. Então, a gente traz a família para o universo, mostra os mesmos valores, dá condições de se estruturar. Eles usam todo o equipamento que a garotada usa? Tudo. Piscina, tudo, futebol? Tudo. Estruturam isso, se estruturam de uma forma que entendam o sonho que eles têm em comum, por isso que eu falo para você, que a gente replica a mesma condição que a família do Ney teve nas famílias do Instituto. E a partir daí, a gente já teve grandes realizações. Crianças que desenvolveram ali, estão numa FATEC, estão em universidades boas. Então, para nós, quando uma criança que começou com a gente chega na universidade, mesmo nesse pouco tempo, né? Sim. A gente fica muito feliz, muito feliz. Vocês acompanham, Benício? Quando que é a idade mínima para poder estar entrando e qual o período de duração lá da pessoa estar inserida no contexto do Instituto, e se vocês acompanham depois? A gente acompanha assim. Durante esses 7 anos de atividade, a gente já fechou alguns ciclos, porque hoje, por exemplo, agora esse ano vai entrar com 7 e 8 anos, né? Tá. Que são as idades de entrada. Mas nos primeiros anos do Instituto, a gente pegava de todas as faixas etárias. Então, a gente tem alguns ciclos completos, né? Ciclos completos, não, algumas formações completadas com menos tempo, né? Tá. Porque a gente trabalha de 7 até os 18. Então, são 11 anos com a gente, né? Então, a gente só tem 7, então, esse ciclo, ele ainda não foi completado totalmente com nossos próprios jovens que a gente formou. Mas a gente já ajudou, dentro desse período, várias faixas etárias que entraram já para praticamente, por exemplo, no primeiro ano, segundo ano. A gente já aceitou jovens com 15 anos, então eles ficaram com a gente 2, 3 anos e foram seguir sua vida. Então a gente já tem alguns ciclos fechados nesse sentido. Então a gente mede sim, acompanha sim. Agora, como eu falei na nossa conversa pré aqui, a gente está com o projeto Tripulantes do Futuro. Tá. A gente está fornecendo colaboradores para a MSC, né? E os transatlânticos. Vai ficar no alto mar? Sim, 8 meses. Tá. Eles fazem o verão brasileiro e depois vão para o verão europeu. Ficam 4 meses aqui, 4 meses lá. E é remunerado ou é só a cunho profissional? Dá em torno de 6 a 7 mil reais, né? Em reais. Eles ganham em dólar, né? Isso é uma ajuda para eles também bastante. Poxa, bacana. Porque a gente sabe que a média aqui hoje no mercado para a faixa etária de 18 anos é o salário mínimo. Né? E aqui na nossa região é o comércio. O comércio às vezes tivemos problemas, né, nesses 2 anos aí praticamente de pandemia, em termos de trabalho. Graças a Deus está havendo essa retomada. Mas para nós é muito bom ver, acompanhar. E assim, a gente sempre faz o nosso trabalho para salvar o maior número de pessoas. Né? Infelizmente, a perfeição nesse tipo de trabalho não existe. Né? Gostaríamos de salvar todos, mas não é possível. Entendeu? Mas o que faz as coisas sobreviverem é a verdade. Então, todos esses anos que a gente trabalhou e cresceu com as pessoas também, porque a gente aprende muito, Sim. Trabalhar com a verdade. As pessoas, elas só ficam no lugar onde existe verdade. Entendeu? Se fosse realmente coisa... nem eu ficaria, porque eu deixei minha vida que estava tranquila, estabilizada, para entrar nesse desafio. Uma que eu gosto de desafio, né? Voltando a falar um pouco de mim, eu gosto de desafio. Quando houve o desafio, falei, olha, eu acho que vai ser interessante colocar esses 3 containers nesse campo de futebol.
e ficou aquele tamanho lá. O container pegou fermento e cresceu. Que container grande Ficou agora. aquele tamanho lá e a gente foi muita luta. Sim, eu lembro. Eu participei da alocação desse pessoal. Muita luta, porque uma pessoa que hoje desenvolve um trabalho social sem fins lucrativos, ela realmente vai passar por uma grande temporada de dor de cabeça, de aflição, e isso estou falando com um garoto propaganda como o Neymar, hein? Sem um garoto propaganda como o Neymar, eu imagino que a dificuldade é 5 vezes maior. Pior ainda, né? Eu sempre falo que ajuda, também atrapalha, tá? Porque o que as pessoas pensam? Ah, o Neymar é rico, não precisa disso. Na realidade é o propósito que precisa, não é o Neymar. O Neymar realmente não precisa. O Neymar hoje, ele bancou durante todo esse tempo, do bolso dele, toda essa movimentação de colaboradores, de manutenção, de tudo. Então, ele realmente não precisa. Você falou, Benício, que ali durante o projeto da implantação da obra, vocês buscaram contemplar as pessoas do entorno, né? E hoje, na manutenção, os colaboradores, as pessoas que tocam o projeto junto com você, boa parte dos colaboradores é da região? Sim. A gente permanece com alguns que já são oriundos do início. Da obra? Da obra. A gente, quando encerrou a obra, a gente pegou... Foi absorvendo. Absorvemos os que a gente achou que tinham condições, tinham a ver com a nova fase, e eles estão lá até hoje. Que beleza. Entendeu? Então, é engraçado. Lembrei do caso do primeiro funcionário, que é o João, todo mundo chama de João Neguinho. João Neguinho, como é que ele foi contratado? Vou te falar. A gente estava com uma empresa, a Nosso Lar, né? Sim. Do Rodrigo. Sim. Gente boa, Rodrigo. Ele que começou a fazer o canteiro. Sim. E o que aconteceu? Nessa época eu estava em Santos ainda, porque eu sou diretor superintendente da ANR. Estava em Santos e a obra estava começando aqui. Aí, a primeira coisa foi derrubar tudo, né? Porque o Grêmio Municipal tinha uma construção dos muros e tudo. E derrubaram tudo e tal. Aí mandaram as fotos pra gente lá, falou, pô, legal. Aí eles foram começar a colocar os tapumes, chegou para poder cercar. Sim. Aí colocaram 3, veio um cidadão com a arma, levou os 3 tapumes, mandou despregar, fizeram os caras despregar e levaram os tapumes. Aí ligaram pra gente lá, ó, os caras estão levando, os caras não estão deixando nem cercar. Aí o Canais, que era o chefe da segurança, falou, não, vou mandar um amigo meu que é polícia pra lá. Eu falei, polícia, cara. A gente morou aqui, né? Então sabe como é que funciona. Eu falei, não vai ser bom não, hein? Não, deixa comigo. Aí mandou pra cá o polícia. Ele ficou uma noite aí, os caras apavoraram ele de uma tal forma que ele não voltou nem pra receber a noite que ele passou lá. Aí, no segundo dia, foram colocar novamente, deixaram colocar 5. Aí vieram, levaram 5 tapumes. Ele falou, quantos colocar, quantos a gente vai levar? E não chama a polícia não. Se você chamar a polícia, vocês vão dançar. Aí, como eu era morador, eu tinha sido morador daqui. Sim. Aí eu falei, eu vou lá. Aí saí lá de Santos. Não, você é doido? Não, eu vou lá. E eu vou sozinho. Aí cheguei lá na rua que tem um pessoal lá, né? Queria falar com o Flor de Tal. Aí ele me entrou, deixou eu entrar. Falei, meu Deus, casa do cara. Por fora você olha assim, mas por dentro parecia um... Beleza. Água, café. Aí eu falei para ele assim, a minha conversa com ele foi a seguinte. Eu falei para ele assim,
Eu quero que você entenda o seguinte: o que é seu, e o que vai ser meu e não é seu, eu queria que você deixasse a gente dar uma chance para eles. Aí, essa história eu conto para todos os patrocinadores. O cara chamou a filha dele. Vem cá. Tinha 9 anos na época, a menina. Então, ela é sua. Aí chamou. Olha que até me emocionei. Bacana. Ela é sua. Aí chamou o João. Chama o João lá pra mim. Aí vem o João. Esse aqui também é seu. Coloca ele lá, não vai acontecer mais nada. E o João tá com a gente até hoje. Que bacana, Benício. É. Eu também nasci e criei em bairro. As pessoas falam, ficam imaginando, só nós que vivemos, a gente sabe como que é a linguagem, a postura e a transmissão, porque as pessoas do bairro sentem a nossa verdade. Sim, com certeza. E o mais importante, cumprir com a palavra. Sim. A nossa cidade, nós estamos aqui gravando na Praia Grande, mas como a maioria das cidades aqui do litoral, ela acaba sendo dividida por uma avenida e tem várias linguagens. Tem a linguagem e a postura que é aplicada aqui, né? E tem a linguagem que é aplicada da pista para lá, que a linguagem da pista para lá é a palavra. E os processos são sumários. Se a pessoa que não tem o comportamento correto, então, bacana disso. E você acomodou a filha? Sim, ela ficou com a gente aí bastante tempo, ficou com a gente. Ela cresceu, né? Depois tá. Você vê que o pai não quer um caminho torto para a filha dele. Não, e uma outra coisa legal, depois a gente teve a festa de inauguração, Sim. que você foi também, você deve lembrar. Sim. Aí eu dei os convites para ele, falei que fui lá, dei o convite. Ele ficou na área VIP, inclusive. Ele ficou maravilhado. Gente, o que acontece hoje lá? A gente ficou esse tempo todo parado. Nós nunca tivemos problema de nenhum tipo de furto, de invasão, depredação. Fichamento, né? Nem fichamento, nada. Quando acontece alguma coisa isolada, que acontece às vezes, né? É gente de fora. E mesmo assim eles controlam. Eles não deixam. Porque às vezes uma pessoa dessa, uma liderança dessa, ele acaba indiretamente fazendo papel, ele entra na lacuna onde o Estado deixa de atuar e faz o papel. Sim. Aí chega uma estrutura dessa, um instituto, roupagem, profissionais, porque eu vi lá profissionais de ponta. Tem um Betinho que, não sei se ainda faz parte do projeto, vi lá um garoto que tiver potencial de futebol, o Betinho tem um tino. Betinho é importante, eu sempre valorizo o Betinho. Uma coisa legal também disso aí é o seguinte: nós trouxemos para o Jardim Glória, não sei se você vai lembrar, nós fizemos um lançamento do projeto, trouxemos um monte de artistas, sim, né? Sim. E depois fizemos de um ano, né? Um ano. Também trouxemos. A gente trouxe artistas aqui. Hoje o Catódromo tudo bem, tem uns shows do Catódromo aí de Praia Grande ali, ó. Mas aquilo a gente fez no Jardim Glória. Sim. Entendeu? Sim. E as pessoas falam, caramba, o Alexandre Pires está cantando no Jardim Glória. A Bruna Carla, e outros, né? Não só esses artistas da parte cultural, mas outros artistas. Eu tive lá outro dia e eu vi na rede social da Patrícia Bravanel. Ela é a mãe, tirando foto, mostrando. Quantas outras pessoas vêm visitar? Xuxa TV. Xuxa, teve várias personalidades estiveram ali no Jardim Glória. Do país e fora do país. Que era uma coisa assim, fora de. Teve o shake do PSG, teve lá, assim, aliás, muito simpático o cara. E teve lá dentro do Jardim Glória. Como é que ia imaginar? Quem via o campo do Grêmio lá, do jeito que estava, abandonado, sem imaginar que naquele local a gente ia ter promoção de tantas oportunidades de conhecimento. A Praia Grande ganhou muito com o Instituto nessa parte, porque a gente começou a fazer parte ser uma referência em outras coisas, como não só turismo, mas agora a gente tem uma referência social também. Sim. Entendeu?
E a tendência é que isso agora se amplie, porque o que acontece hoje no terceiro setor principalmente? A gente teve que baixar um pouco a régua no sentido de que antes eram valores, eram oportunidades profissionalizantes, mas hoje o que o povo está carecendo? Está carecendo do básico, saúde e alimentação. Então eu acho que essas referências, esses bancos de dados que essas instituições como a nossa, eles dominam, é muito importante para essas novas ações do governo, né, do próprio governo e também do empresariado. Porque o grande dilema do empresariado é aonde eu posso ajudar de maneira séria. Então essas iniciativas sérias e verdadeiras, essas têm que ser apoiadas. E o povo está carecendo muito disso. Não, eu posso dizer que o projeto é verdadeiro. É uma coisa importante, Benício. Eu nasci e criei aqui, né? Então a gente tem uma paixão enorme pela cidade e eu vi todos os processos de transformação. Quando você falou do tempo do Plano Collor, eu também tinha um carrinho de praia. Entrou, não sei a ordem, mas foi o Plano Collor e mudou o prefeito na cidade que acabou com os ônibus de turismo. Eu pagava com 14 anos de idade 3 consórcios, fui obrigado a buscar trabalho numa adega para poder estar bancando esses meus consórcios e tudo no seu tempo. E aquilo, a longo prazo, a gente chegou que foi bom. O Instituto, onde está o Instituto hoje, joguei muita bola ali. O Celinho, que era quem morava ali, ele levou o campo do Grêmio, que não vai morrer da memória. Só que o Instituto hoje é uma realidade que veio para otimizar e potencializar o alcance, porque os campos de futebol eram locais onde ia mais homens e tal. E o Instituto Neymar vai o pai, a mãe, vai a família, vocês acabaram abarcando a família toda. Isso que é bacana. Sim. Né? Não, e outra coisa que é importante são as possibilidades que são dimensionadas numa iniciativa dessa. Eu acho que isso aqui é fundamental, porque o campo de futebol, o que ele pode trazer? Lazer, né? Sim. Fazer a parte de esporte também, alguma coisa, mas para ele chegar a atingir milhares de pessoas, é muito, muito mais difícil, né? Agora não, você está tornando ali um local, um ponto onde a pessoa pode transformar a vida dela através de um conhecimento, de uma educação, de uma coisa profissionalizante. Eu acho que isso aí é muito mais fundamental para a sociedade, né? A gente mudou muito o entorno com isso. As pessoas mudam, mesmo que não queiram, psicologicamente as casas mudam de padrão, as ruas mudam de padrão, as empresas começam a chegar mais próximas, entendeu? Quanta coisa mudou para aquele lado de lá que deu um up, né? No entorno melhorou bastante. Se for entorno de imóveis, a gente é perceptível. Sim, então, melhorou muito. A autoestima das pessoas melhora. Quando eu morava lá, o que mais tinha era carro de polícia entrando atrás de outros, e tiro para lá, tiro para cá. Era assim quando eu fui morar para lá. Tiro, porrada e bomba. Agora não, você não vê isso. Você vê uma comunidade mais tranquila, pacificada, vai dizer assim. E vocês têm um papel importantíssimo nessa mutação aí do comportamento, né? Benício, eu queria que me falaram que existe o Benício sentimental, compositor, músico. A música a música ela faz parte da minha vida desde a infância, né? A gente morava em São Vicente e como é que eu descobri a música? No ginásio a gente tinha naquele tempo tinha como você deve lembrar, Fanfarras? Bandas e fanfarras, concurso de bandas e fanfarras. E eu fui aprender um instrumento difícil, que é o trompete, né? Tava trompete, Benício? E o Neymar Pai tocava corneta. Nossa. Corneta em si.
Acredita? A gente tem uma foto aí, um dia eu vou mandar para você a foto dele, corneteiro. Eu falo que ele é corneteiro até hoje. Não, as pessoas olham para o corneteiro e é surpreendida pelo gestor. Para ele até eu penso eu que ele gostaria que as pessoas olhassem ele ainda como corneteiro. Hoje ele não mais aqui não. As pessoas olham para o Neymar pai e depois conferem para ver o quanto não perdeu. Né? Até fez um documentário agora aí mostra um lado dele, né? Porque assim, uma coisa é você conhecer a pessoa por fora, né? De fora. Agora, viver o dia a dia ali não é fácil comandar uma organização. Sim. De tantas empresas e mais esse instituto. É como você falou. E o plano de carreira de um cara que não é comum. As pessoas pensam que é fácil. É simplesmente sentar lá não, você tem que ser um pouco duro. Porque as pessoas. É aqui que ocorre. O Neymar, por conta do. Neymar Júnior, por conta de todo o potencial que Deus deu, pode dizer que é divino, e depois a família potencializou. E depois o Neymar empresário, o pai empresário, as pessoas colocam muita luz buscando algum vício no comportamento. Deve ser muito complicado estar no papel deles, né? Não tem ser humano perfeito também, né, André? Desculpa. A gente tem, cada um tem o seu claro, caráter e tal, mas eu digo assim, cada um tem uma personalidade. E ele é uma pessoa mais rígida. Né? E tem que ser, viu? Porque senão não controla, não. Por exemplo, meu lado, é por isso que eu falo que Deus faz as coisas certas. Meu lado lá no Instituto é um lado mais humano. Eu sou um pouco parecido com o meu pai nessa parte. Eu já gosto de ajudar as pessoas, eu já sou um pouco mais aberto para as pessoas. Não que o Neymar não ajude, o Neymar ajuda bastante. Mas a visão dele tem que ser uma visão corporativa. Coletiva, né? Corporativa. Tá. Então a visão corporativa é diferente da visão social, vamos dizer assim. O social não, você acolhe, você escuta, bate você papo, tenta equilibrar. O corporativo não é sim, não, pão, queijo. Não tem essa. É frio. Porque você tem que tomar decisões frias. Você não pode tomar decisões com essa parte que você está falando. Do coração. Então, a música entra nesse sentido. Tá. Entendeu? A música ela é um campo de conhecimento humano que ela transcende notas e compassos. Ela é algo mais, entendeu? Então, quando eu me apaixonei pela música quando eu era criança e adolescente, eu vim trazendo isso. Aí fiquei um tempo sem a música. Depois, quando chegou a época do exército, fiquei um tempo sem a música. Aí quando eu cheguei com uns 32, falei assim, vou aprender a tocar cavaquinho. Aí comprei um cavaquinho. E dessa época, aí a paixão aumentou mesmo. Porque foi bem na época dos anos 80 ali, né? Tá. E tava em alta. E aquilo aí criou mais esse negócio. Aí eu compus umas canções e tal, que a minha irmã até trabalha hoje. Ela trabalha ainda com essas músicas. Ela canta. E gravou, nós fomos gravar lá na Companhia dos Técnicos, lá no Rio de Janeiro, as músicas dela, do Pezinho. Pezinho, para quem não sabe, é um dos maiores compositores do país, né? Ele tem umas músicas que são... Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? A carta dele do Deus. Ele tem várias. Os amigos meus aqui que esqueci de gravar a música deles também. Pezinho é gente boa demais. Tivemos com o Alexandre Pires também. O Alexandre também foi uma pessoa muito legal com a gente. A gente é amigo até hoje, inclusive. Tá. Então, a música é essa coisa. Então, eu tenho esse lado. Então, por isso que eu falo que Deus faz as coisas certas. Porque o lado social requer essa coisa da sensibilidade. Né? Mas eu também eu tive a formação militar, também tenho que equilibrar. Apesar que você sabe que eu também eu não fui músico de formação, né? A gente acabou sendo inserido no contexto distinto, porque tinha os pagodes aqui na praia, e aí o nosso primeiro convidado do podcast, o Lica, promoveu festivais aqui, eu participei. E eu penso que a música ela tem um papel de te dar... de disciplinar, porque você tem que seguir o compasso,
Sim. Você tem sempre ali um guia e você tem que aprender a respeitar os demais músicos e instrumentos, né? Tem a sua hora de evoluir ou não. A música tem papel também, Sim, né? claro, com De certeza. estar educando. Bem, isso. O tema aqui do nosso podcast é do caos ao case. Tem alguma passagem vossa que você entende que foi do caos ao case ou de pessoas que você acaba impactando aí através do Instituto? Olha, assim, a gente até. Eu tive uma passagem aqui na política, que eu acho que é importante eu falar um pouco disso também. Tá, você foi candidato a vereador aqui, né? Candidato, fui eleito para suplente. Tá. Por que eu acho que foi um caos para mim isso? Eu tive uma conversa com meu irmão bem antes de ter sido convidado pelo Leandro Avelino. E ele falou assim, cara, teu trabalho aqui, ele estava certo. Teu trabalho aqui vai ser muito maior do que de um vereador, porque é muita gente que você impacta aí. Mas naquela época, o que aconteceu? Eu estava passando por algumas transformações em caráter pessoal e eu me senti desafiado a tentar. Então, um pouco a contragosto do meu irmão, eu fui ser candidato. Isso foi, como é que se diz? Foi determinante para o resultado, entendeu? Sim. Então, o que eu levo da política, assim? Eu admiro políticos porque realmente tem que ter 10 estômagos. tem que ter um algo a mais para fazer o que eles fazem. E eu não me vi. Depois que é o tal negócio, você entra na onda, quando você está na crista, não tem mais como voltar. Não tem mais como você remar para trás. Então, eu passei por esse processo da eleição. Para mim foi um pouco traumatizante, por quê? Porque muitas vezes o que você faz ou fala não é a verdade. Entendeu? Então eu de uma certa forma, me decepcionei um pouquinho com a política. Com a política, com os políticos, ou com todo o contexto, com o processo eleitoral? Porque... O processo eleitoral, desculpa para quem está me ouvindo aqui agora, mas o processo eleitoral, ele é não vou falar que eu achar a palavra. Ele não é verdadeiro. Tá. Eu vou deixar por aqui. Claro que quem vive isso, respira isso, consegue encontrar propósito dentro disso. Então, para eles eu dou o meu ponto de apoio, porque realmente é complexo. Mas eu mesmo não consegui me enxergar dentro desse processo. E eu vi isso quando eu já estava na crista da onda, não tinha como sair. Quando terminou esse processo, retroceder ao ponto de origem levou anos. Tive muitos problemas para poder... Por quê? Eu tive que me afastar do projeto. Fiquei meses afastado do projeto. Perdeu as rédeas. Não é que perdi as rédeas, é que é assim, toda instituição tem um processo político, mesmo Sim. que você não queira. Então, naquele momento, você está conduzindo, você é o cabeça. Sim. Você se afasta, alguém ocupa o teu espaço. Sim. Quando eu voltei, a pessoa não queria devolver o espaço não, filho. Entendeu? Então foram anos, não foi fácil. Foram anos depois para retomar a ponta. Mas, Benício, eu penso que... Mesmo tendo laço sanguíneo com quem manda, entendeu? para você ver que o projeto é de verdade, é meritocracia, Sim, né? então você vê como não é fácil. Entendeu? Então, são coisas que eu falo que a política foi o caos na minha vida, porque esse caos ele teve reflexos. Né? Mas eu penso que deixa o case para se alguém da família, alguém próximo, tentar entrar ser inserido nesse contexto, e você ter experiência para falar, não, eu estive lá, Sim. Não é bem assim, eu amo a cidade. Então a gente mora outro, acaba não se contendo, o sangue ferve, você acaba participando
da política. Eu não sou afiliado a partido nenhum porque eu gosto dessa política não partidária, né? De estar apontando, eu sempre, você aqui sempre apoiamos aqui um vereador, o Katsu, que hoje não é mais candidato, não é vereador. Katsu, você tem que replicar os extravasadores que nem foi feito lá no Forte, colocar lá na aviação, em frente à imobiliária X, colocar lá na rua Guaicurus, lá na rua Tupi, na Guilhermina, que tinha alguns pontos de deficiência, de olhar por bem da cidade. E às vezes algumas pessoas acabam interpretando que você está participando da política ativamente. As últimas eleições, as urnas trouxe um monte de questões e apontamentos que devem ter ficado aqui na cabeça dos políticos. A nossa cidade, se for comparar, colocar a régua aqui pelas demais, ela está muito bem, mas só que, como todo pai ou todo filho, que é o melhor para o que é seu, né? Sim, então a gente que tem interesse de permanecer na cidade, criar a nossa família aqui, a gente sempre faz apontamentos pontuais, mas sem cunho político, de ser contra fulano, se tiver divergência com alguém, é na parte empresarial, mas é bacana isso de você ter participado desse processo, antes tarde do que nunca. Opa, porque, não, assim, a gente não me arrependo. tá, Foi dura a questão, foi dura a questão. Mas eu não me arrependo não, porque a gente nunca deve deixar para trás o conhecimento que você adquire sim, por experiência, sim. né? Por Você tem experiência. o case aí na mão. Você tem o case na mão. Os dissabores, né? Expectativas. Não carregou consigo na cabeça durante algum período expectativas que foi criado de pessoas e aquilo não aconteceu, Benício? Tanto da parte política como da parte que você buscava impactar. É assim, o que eu buscava era fazer o bem para as pessoas, efetivamente fazer o bem para as pessoas. Só que isso não é o principal. O principal são outros interesses, entendeu? E outros interesses em que você não tem autonomia para poder definir. Tá. Aí que está o problema. Porque as decisões são colegiadas, né? Exatamente. Não. Então, por que eu falo que meu irmão estava certo? Porque ele falou, você já faz um trabalho social aqui, você já faz um trabalho de ajudar as pessoas aqui, você ajuda muitas pessoas aqui. Então, o que você quer, por que você quer tirar daqui o foco e colocar em outro lugar onde você não vai ter a autonomia que você tem aqui? Então, nisso que eu falei que ele estava certo, entendeu? E ele estava com razão. E ele estava com razão. Então, mais uma vez, ele estava com razão. Bacana isso de você tá reconhecendo, né? Você é mais velho? Você é mais novo? Sou mais velho que ele. Você é mais velho que ele, o irmão mais novo, Ah. te fez um apontamento, você não absorveu André, assim, como eu falo, o ser humano, ele é movido por emoções. Por necessidades e emoções. Sim. Então, para ele ter um balizador, ele precisa ter no momento que o balizador disso chama sabedoria, ele precisa equilibrar tanto as necessidades quanto as emoções. Então hoje, principalmente na minha idade, o que eu vejo? Quando alguém vem falar com um problema para mim, eu vejo essa dualidade na pessoa. Essa pessoa está emocionada ou está com necessidade? Às vezes ela está com as duas coisas. E para você chegar para ela e ajudá-la efetivamente, você tem que colocar um ponto de equilíbrio nessas duas vertentes. Nem tanta emoção. Nem tanta emoção e nem tanta necessidade. Ou você tem que deixar a necessidade dentro do ponto onde ela pode resolver ela por si própria. Tá. E a emoção não seja... não traga para ela desespero, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro nisso. Tô absorvendo, Benício. Porque você vê a pessoa, às vezes a pessoa chega, está faltando gás. Opa, é uma necessidade, certo? Sim. Mas como é que você pensa em resolver isso? Eu não tenho como resolver. Então ela me apresentou um problema de necessidade. E aí a gente vai trabalhar e ver, eu tenho condição de ajudar, não tenho condição de ajudar. Meu marido me largou. Aí já está entrando num lado de emoção. Que Você não consegue praticamente, o que eu posso falar? Eu posso dar apoio psicológico,
Então a gente tem muito disso. Outro dia não, há 2 anos atrás, a gente estava em atividade ainda, o garoto pegou o carro do pai, escondido, carro que ele trabalhava, e foi dar uma banda e veio pro instituto para mostrar para os outros. O que ele fez? Ele saiu com o carro, não sem a CNH, Tá. certo? Começou a dar cavalo de pau, a polícia foi atrás. Como ele estava com a roupa do instituto, a polícia levou ele lá no instituto. Aí eu cheguei, aí chamei os pais, né? A polícia estava lá. Aí eu expliquei, olha. Aí tive que, por sorte, eu conhecia O agente? o sargento que estava comandando a viatura. Aí nós conversamos com ele, para chamar um equilíbrio. Rapaz, esse pai quando chegou, falei, não faz nada que vai constranger ele. Porque se você fizer, ele vai causar uma revolta nele. A gente vai conversar com ele e vamos dar um corretivo. E assim fizemos. O pai resolveu entender, eu consegui equilibrar com a situação da polícia, trouxe, aí ele ficou uma semana em casa. Arrumando o carro, fazendo trabalhos em casa, e o pai me reportava, hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Quando ele voltou, ele falou assim, e aí, você vai voltar a fazer isso? Eu falei, nunca mais. Que bacana, Benício. Não, então, são coisas que você tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Porque se você for muito duro, o que você faz? Ó, eu expulso ele, se vira aí, pai, com esse adolescente, pronto, e... Você sabe que eu tive uma passagem parecida, no caso aí do comportamento do pai, né? Aluno, lá eu estava estudando no Sítio 2 na época, né? E uma molecada lá, tinha uns 8 garotos folgando comigo, não sei por qual razão. Aí eu subi na escada, um veio e puxou pela calça. Quando chegou no patamar da escada, eu virei e saí dando, assim que 3 caiu. Pra quê? Daí a inspetora me leva pra diretoria. Aí a diretora, a Dona Inácia, do grande Dona Inácia, barriga, o que está acontecendo? Tal. Daí ele já começa a imaginar coisas, se tá, pai e a mãe tá com problema, daí ligaram lá em casa. Meu pai, não deu 2 minutos, meu pai já estava na escola. Benício. Ela falou, não faz nada com barriga, tal, barriga é um bom aluno, tem algum problema. Elas achavam que era. Meu pai chegou em casa, ele pegou você tá cheio de energia? Pegou, foi lá fora, ele estava reformando o telhado, ele pegou 2 telhas. Jogou uma para cima, bateu com a outra, cortou a telha no meio, foi lá num lugar no quintal, fez um retângulo, falou, aqui tem uma fossa que eu fiz tem uns 30 anos atrás. Está uns 4 metros abaixo. Você vai quebrar, cavacar, vamos gastar toda essa sua energia, você não vai brigar mais na rua. E tem o tempo todo, aí quando você terminar, você está livre do castigo. Nossa, Vinícius, então você vem falando da questão do pai, pouco sabe dessa passagem, mas bacana você falar, não constrangeu o garoto. Então tem muitas as atitudes e ações que modificam a vida da pessoa, entendeu? E a gente às vezes não pode fazer nada. Eu tive um caso também com um pai, né? Ele era separado da esposa e cuidava de um filho. E o filho começou a apresentar problemas de comportamento. Tá. É uma criança tranquila, mas começou a apresentar problemas de comportamento. E o pai veio reclamar, ó, meu filho, está acontecendo alguma coisa com meu filho aqui dentro, trazendo a responsabilidade para a gente, né? Mas em 5 minutos de conversa, eu sempre falo uma coisa para você. Quem atende público, quem atende, principalmente crianças e adolescentes, você sempre tem que triangular. Você sempre tem que triangular. Então você nunca pode atender sozinho. Por exemplo, eu vou atender uma adolescente. Uma mãe. Não atendo sozinho. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se ela tiver um problema, como esse pai tinha, eu vou me envolver diretamente no problema. Entendeu? Por exemplo, entre uma mãe, ela fala assim, conversa comigo sozinha, dentro daquela minha sala lá. Ela sai dali e fala assim, ó, ele me cantou. Essa é a minha palavra contra a dela.
Tá. Então eu sempre triangulo com o profissional, sempre. Isso é uma regra, e uma regra que eu ensino os outros também. Então no dia desse pai, esse pai veio reclamar do filho, ele veio fazer uma reclamação grave, ele falava que o filho dele estava sendo importunado no banheiro. Eu falei, pai, tem uma coisa errada. Primeiro porque a gente tem Monitores. os monitores. Quando a criança vai até o banheiro, ela praticamente ela vai só. Nunca vai em 2, 3, entendeu? Aí esse pai, eu chamei a psicóloga para me acompanhar. E uma assistente social. Vamos acompanhar a conversa com o pai aqui. Aí o pai, no meio da conversa, ele pegou um negócio do bolso. Fala, não sei o quê. Eu já estou saindo, estou conversando aqui com... Aí um ficou olhando para o outro assim. Meu Deus, o problema não é nem a criança, não é o instituto. É o pai. O problema completamente... Ele achava que ele era agente secreto do FBI. Cara, nós ficamos todo mundo olhando para o outro assim. Tá bom, pai, vamos resolver seu problema. Aí nós encaminhamos ele para o NAPS. Nós encaminhamos a família para o NAPS. Porque era um problema muito fora da nossa curva, entendeu? Sim, sim. Você tá entendendo? O cara tinha problema, acho que ele foi abandonado pela mulher, não suportou. E é isso que eu falo para vocês, gente. Você tem que ver até onde você pode ou não ajudar. Entendeu? Então, esses casos da vida da gente, é muito comum isso lá, a gente tem que saber equilibrar. Já uma pessoa que é corporativa, ela não teria paciência. Você já mandou, segue lá que está o script. Né, entendeu? Então, tudo isso tem que ser dimensionado quando você está à frente de algum tipo de trabalho desse. Então você se completa, né, Benício? Seu irmão está no posto certo de dar o tom corporativista e você vem complementando, fazendo os enxertos onde tem as lacunas, né? Essa passagem que você está dizendo de fazer as conversas de forma triangular, eu tenho aprendi isso com meu pai, eu trago até hoje aqui. Eu sempre tenho alguém do lado, até para inserir no programa de processos gerenciais e falar, você falou aquele dia... O Neymar errou naquele caso da Nike. Por exemplo, eu estou fazendo uma gravação. Estou dando esse exemplo aqui porque é um aprendizado que ele também teve. Sim. Certo? Eu estou num evento. Aí a produtora está comigo, alguém está comigo. Vamos lá no quarto pegar não sei o quê. Vai ser sempre a palavra dela contra a minha. Sim, sim. Certo? Sim. Pode passar o tempo que for, ela vai falar, olha, ele me levou no quarto, fez isso, fez aquilo. No caso da menina lá, se não tivesse aquela câmera, ele seria o final até hoje, concorda? Sim, sim. Estragaria a carreira dele. Então, esse tipo de situação que eu falo, tem que ter sabedoria. Opa, peraí um pouquinho, não é por aí o caminho. Tem que ser com calma. Sabedoria vem com o tempo. Nem tudo que você ouve é a pura verdade. Entendeu? Então, nem todo problema que te chega é um problema, entendeu o que eu quero falar? Seu. E aí você tem que saber discernir o ponto de corte disso aí. Nesse apontamento que você colocou, a ideia do nosso podcast aqui é deixar os convidados bem à vontade e não colocar tom que coloca as pessoas contra a parede, mas como você tocou no assunto, no caso do seu sobrinho, o nosso ídolo mundial, Neymar Júnior, eu penso que é necessário essa intervenção full time que o ser humano faz na vida dele. Sim, poxa. Porque um momento que não tem intervenção e não tem a blindagem é onde vem o problema. E bacana que eu percebo que por mais que ele possa estar acontecendo, ele se permite, né? Assim, uma das grandes virtudes do Juninho é exatamente seguir o que o pai fala. Então eu acho que isso aí é seguir. Isso é raro, porque direcionamento. Geralmente o jogador de futebol, o artista, as pessoas quando ganham notoriedade, não sei o que acaba despertando essa coisa de poder e a pessoa pensa que só quem está próximo dele é Deus.
Então a pessoa se permitir, isso aí mostra a humildade que tem a Juninho. Eu posso falar uma coisa? Vamos lá. Também é simples a fórmula. Eu cuido da sua carreira. Aí, no primeiro ano, você atinge uma meta. No segundo ano, você dobra aquela meta e fica melhor posicionado nas coisas que você faz, financeiramente você começa a ficar bem. E no 10º ano, você não precisa mais trabalhar por o resto da vida. Por que você vai sair dessa gestão? Por que você vai tomar rédea disso? Está dando certo. Entendeu? Sim. Não tem como. É uma questão de uma... Por que a minha personalidade, e é essa a sabedoria que ele tem, por que minha personalidade tem que ser preponderante nisso e eu tenho que tomar as rédeas? Entendeu? Por quê? Está dando certo. Entendeu? E outra, é muito difícil um pai trair um filho. É mais fácil o filho trair o pai, mas o pai trair um filho é muito difícil. É muito difícil. Não, tanto é que você vê o comportamento do Neymar pai, acho que acaba dando muito certo, porque ele consegue se comportar, não sei se de forma simultânea, tanto como empresário como pai. Sim. Porque é o filho dele, né? Sim. E ele vai pensar em toda aquela timeline que você acabou de narrar anteriormente, por onde ele passou, e o que ele não quer pro filho dele. Ele sabe o que é ruim. Sim. Ele sabe o que é ruim. Deixa eu falar uma coisa, Benício. Tá bacana nosso bate-papo. Se deixar, a gente tem podcast aqui para gravar o ano todo. Você tem a história da vossa família, que é uma história. Sim. Nós estamos falando com um camarada que é tio do Neymar Júnior, irmão do Neymar pai, um belo empresário, irmão de uma excelente cantora, que eu quero trazer aqui. Eu vou gostar. E ele tem inserido em volta dele várias pessoas tem um Betinho, que é um... O Betinho, eu sempre falo que o Betinho, outro dia... O Betinho, para quem não sabe, foi quem descobriu o Neymar, descobriu o Robinho, né? O Betinho, ele fez aniversário de 62 anos há 2 anos atrás, né? Aí nós fizemos uma festa surpresa para ele, não sabia. E aí tinha umas 100 pessoas mais ou menos que ele fez. Ele chegou lá, ficou todo emocionado, né? Aí na hora de partir o bolo, né? Eu que parti o bolo para ele, eu falei para ele assim, olha, tá vendo isso aqui? Se não fosse o teu olhar, nada disso aqui seria realidade. Entendeu? Então, como é importante a gente observar as pessoas que são chave na nossa vida. Dar valor a elas. Entendeu? Então eu dou valor realmente às pessoas que têm esse peso na vida da gente. Sim. Porque às vezes a pessoa que te estende a mão, não, agora que está tudo bem, é fácil estender a mão, certo? Conveniência. É conveniente estender a mão, ajudar, Troca, né? dar tapinha nas costas. Mas naquele momento, eu sempre olho para trás e vejo as pessoas que me estenderam a mão. Então essas eu valorizo. Que andava lá vi o chão do asfalto passando embaixo do carro, e ele ia buscar o Neymar Júnior todas para treinar, entendeu? Com o carrinho velho dele, que a gente arrumou várias vezes. Então é desse cara que eu lembro. O cara que viu ele subir e descer lá a arquibancada quando o Neymar estava jogando, o pai estava jogando, ele falou, pô, esse menino tem talento, tem jeito. E os olhos dele fizeram tudo isso acontecer. Que beleza. Né? Você vê a diferença do olhar, né, Benício? A diferença do olhar. Benício, projetos dos Benício, projeto do Instituto Neymar Júnior, vai voltar ao Instituto? Fala para o nosso pessoal. Então, assim, até a gente está em processo de retomada, né? Agora estamos fazendo as matrículas de 2022. A gente pretende voltar agora no início de março, pós o feriado aí, o ponto facultativo de carnaval, até de olho na Omicron aí, né? Porque sim, a gente está passando por um processo muito, muito forte aí no Brasil. Até eu queria dar até um testemunho, uma questão de caos na minha vida, que foi a Covid, né? 19. Eu fui acometido da
da Covid na forma mais grave em 2020, né? Eu me cuidei, eu fui daqueles brasileiros que se isolou e tal. E quando começou a dar uma abertura que nem a gente estava vivendo agora, eu fui para uma reunião com uns italianos e eu acho que foi nessa reunião, eu fui infectado pelo vírus da Covid. E a gente, assim, eu vivi a Covid-19 na parte mais forte, porque eu fiquei internado 47 dias, Nossa. 33 de UTI. Só não fui entubado porque eu lutei muito. 33 dias de UTI? 33 dias de UTI, vendo aquele monitor lá, piscando e lutando contra aquele número. Você luta contra o número 90, né? Porque quando você baixa de 90 a oxigenação, seus órgãos começam a não funcionar direito. Entendeu? O que mais mata numa UTI é a saturação. E a UTI tem uma coisa que é fundamental, que eu até queria falar para os negacionistas, sabe? Naquele tempo eu não tinha ainda vacina, então não tinha como fazer. Tinha como fazer. E hoje eu vejo aí as pessoas se negando a se vacinar, um monte de fake news, né? Eu tenho amigos que têm uma cultura, são cultos, têm formação acadêmica e ainda caem no fake news. Mas eu falo para você, o vírus ele é muito mais traiçoeiro e sorrateiro e leva a vida de uma pessoa, porque eu falo para você, na UTI a gente vive a cada 15 minutos. Por que eu falo isso? Porque a cada 15 minutos o enfermeiro vem fazer a medição. Ver como é que você está. Tratamento intensivo, né? Então você fala, bom, só tenho mais 15 minutos de vida. Vamos lá, esperar. Entendeu? Quando o médico passa, uma vez por dia, ele passa e ele fala assim, ó, o caminho é longo. Ó, não tá bom. E aí você fala, meu Deus. Entendeu? E é um sofrimento muito grande. E quando a gente vence, e eu só falo para você que só vence a Covid as pessoas que elas têm uma mente forte, né? Sim. Tem fé também, né? A fé é importante. Tem uma mente forte, porque quantos eu vi se entregar? Lá. Se entrega, a pessoa se entrega. A pessoa, quando o sofrimento é muito grande, ela se entrega, fala, não aguento mais. E aí vai. Entendeu? Então a Covid, ela não é uma... as pessoas falam, isso é fraude, isso é mentira. Não, eu infelizmente tive que viver esse lado também. E eu sou uma das pessoas que realmente batalha para a conscientização das pessoas. Porque esse vírus só vai sair da nossa vida quando a grande maioria, não vou dizer 100%, porque 100% numa população não existe. Mas quando a grande maioria se conscientizar e proteger o outro. Então fica o recado para o pessoal se vacinar, né, Benício? Com certeza, a vacinação é uma das grandes dádivas da ciência para a humanidade. E o mal sempre vai enxergar o mal. Outra que eu vou anotar. O mal sempre vai enxergar o mal? Sim, porque é nisso que ele tem vantagem. Entendeu? O caos, né? Para criar o caos. Né? Exatamente, porque senão eu falo para uma pessoa, olha, não vacina seu filho. Eu tive um embate agora com o professor, coordenador, desculpa, ele é coordenador, ele tem uma criança com 5 anos e ele falou que não ia se vacinar. Eu falei, olha, é o seguinte, se o seu filho não se vacinar, eu vou ser forçado a falar que você não pode ficar, você toda semana vai ter que fazer um teste de um PCR. Ah, mas por quê? Porque eu não sei. Se na sua casa tem alguém que não está vacinado, pode ser vacinado, está na população vacinável, e você não tem essa consciência, como é que você vai cuidar dos outros, do filho dos outros? Se você não está protegendo nem o seu filho, como é que eu posso confiar o filho de alguém para você? É que não viveu o que você viveu, Benício. Você já tinha essa consciência, que a gente já conversava lá no passado, mas 47 dias de UTI, você tem uma contagem diferente, porque mudou a sua vida. Contar a vida
Tem quantos anos, Benício? Eu tenho 58, né? 58. Então você acrescenta na sua idade mais 4.136 anos, porque se a cada 15 minutos você ficou com 47 dias, né? O problema todo é o seguinte, os 33 com monitoramento, né? Tá. Depois que eu saí do monitoramento, a gente chama de vai para o paraíso, que é um outro andar que tem lá no hospital. Que todo mundo lá vai para o paraíso agora, porque o paraíso você solta aquela fiação toda, né? E se sai da cama, né? Começa a sair da cama. Ó, pra você ter uma ideia, eu perdi mais de 26 quilos. Comeu a parte de muscular. Entendeu? Ficou nada, cara. Tá. Entendeu? O negócio é não dormir durante quase 30 dias. Não dormir. Com medo de ser entubado. Entendeu? E lutando com o oxigênio, que o oxigênio é teu amigo e teu maior inimigo. O oxigênio. Por qual razão? Porque o oxigênio, quando você está com. Quando cola o pulmão lá, esqueci o nome da tempestade lá que eles chamam. O pulmão cola. Tá. Então eles têm que colocar o oxigênio numa pressão muito alta, 55 litros por hora. Então é uma coisa muito. Pra você ter uma ideia, a gente na atmosfera, a gente consegue captar o oxigênio só com 21% dele aqui no ar. Então a gente consegue captar, então tá normal. Lá é a 55 litros por hora. É muita coisa. E é uma pressão e ele vem numa temperatura 36 graus. Então imagina você ficar com aquele ar quente jogando para dentro de você numa velocidade muito alta. Aquilo vai te cansando. Por que as pessoas elas desistem? A grande maioria desiste. Porque cansa. Porque cansa. Você não tem se você não tem uma força mental para suportar aquele sofrimento, você entrega. Por isso que morre todo dia, você está vendo aí. Nós voltamos a um patamar de média de 700 mortes por dia. É muita gente, morrer 700 pessoas. Benício, É muita gente. e os números têm mostrado que parte dessas mortes é desses negacionistas. Mas, pessoal, não desista, se vacine. Aqueles que foram infectados e ficaram alguns dias internados, olha aí, ó, um homem de 4.194 anos. Se a cada 15 minutos conta um ano de vida, Benício, a gente quer que você viva muito. Você e sua família fazem um trabalho na nossa cidade, na região, importantíssimo. Eu penso que vocês têm impacto direto tanto na parte social como na formação de novos cidadãos. Eu posso dizer isso para você, que eu fui impactado lá no passado, como já disse aqui, pelo Círculo do Menor Patrulheiro, não sendo patrulheiro, mas fazendo os cursos lá de eletricista, o primeiro curso de eletricista pelo Senai, da datilografia, que eu vim usar depois aqui, digitar sem estar olhando no teclado. E eu, como cidadão pré-granense, eu posso te dizer muito obrigado. Levo meus cumprimentos para... Faz tempo que eu não vejo o irmão, eu vi o irmão no último evento aí do Red Bull, leva o nosso abraço para o Juninho, e nós também devemos agradecer ao olhar do Betinho, né? Ao olhar do Betinho. Benício, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal as suas redes, onde o pessoal te acha nas redes sociais? Eu atualmente, assim, eu só trabalho com o Instagram, né? Porque é uma forma de eu ter de contato com... Você lembra como o pessoal te acha lá? @jbenicio17. @jbenicio17, vou pedir para as meninas deixar aí na tela. Benício, cara, foi show de bola o nosso bate-papo. Se deixar, a gente troca ideia aqui durante horas. Eu queria que você falou aqui algumas frases, que a vida não perdoa, que o mal sempre vai enxergar o mal. Essas não valem, porque essa já está aí dentro de você. Eu queria que você deixasse uma mensagem, fica à vontade. Eu gosto muito do lema do Instituto, que foi tirado da Bíblia, né? Tá. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A gente deu uma modificada, né? Sim. A gente fala que o conhecimento liberta. Então, conhecimento realmente liberta de todas as tuas fragilidades, de todas as tuas dificuldades. Então busca primeiro se conhecer,
e conhecer a verdade que vai te levar para o melhor momento. Então eu acho que é isso. Se liberta das coisas que você tem de ruim, daquilo que te aprisiona e vai em frente. Tá. Então essa é a minha mensagem. Eu acho que a gente nunca pode se limitar. Nunca pode achar que, não, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Eu nasci miserável, eu vou morrer miserável. Eu não posso fazer nada por ninguém. Não, a gente pode sim. A gente pode ser melhor através de uma música que ela nunca deve parar. Enquanto você tem vida, você pode buscar. Pode fazer diferença. Show. Benício, só aqui fazer uma mensagem. O Instituto volta agora, né? Volta agora no dia 7 de março. E ainda dá tempo do pessoal se matricular? A gente está fazendo um resgate, né, das pessoas de 2019, né, que foi o ano da interrupção, e abrimos algumas vagas para 7 e 8 anos. Tá, então ainda tem algumas vagas para crianças de 7 a 8 anos. Tem um checklist, né? Procura a gente lá ou através do nosso da www.institutoneymarjunior.com.br, né? Você pode colocar lá, ou presencialmente lá no Instituto mesmo, na secretaria, no horário comercial, das 8 às 18. Tá. Pessoal, estivemos aqui hoje com esse grande camarada, José Benício Silva Santos. José Benício Silva, filho da dona? Berenice da Silva Santos. Filho da dona Berenice. Benício, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Beleza. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao 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 case. Do